Empoderadas. Empoderadas. Olá, eu sou a Aline Marins. Olá, eu sou Letícia Lima e esse é o Empoderadas. Letícia, hoje a gente vai conversar com uma pessoa que transforma o mundo, Letícia. Muito bacana a gente ter trazido a Flávia aqui. Ela é responsável por um projeto social que está crescendo bastante em Paraisópolis e que tem a ver com todo o assunto do nosso podcast, que é a proteção da mulher, o empoderamento dela, o crescimento dela do ponto de vista econômico e social. E ela é muito nova e já tem essa baita responsabilidade. Daqui a pouquinho eu vou apresentar quem é a nossa convidada e aí a gente vai falar com ela também sobre isso. Então a gente está aqui com a Flávia Rodrigues. Ela é presidente da Associação de Mulheres de Paraisópolis, que é uma comunidade que fica na zona sul aqui da cidade de São Paulo. E é também coordenadora da Agrofavelas, além de ser estudante de Direito. Flávia, tudo bem? Muito obrigada pela sua presença e seja bem-vinda ao Empoderadas. Ai, tudo bem. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e estou super feliz e animada aqui para o nosso bate-papo. Top! A gente que está muito feliz, eu quero começar já falando com você sobre isso, te dando parabéns, porque é muita responsabilidade mesmo. A gente vai falar dos seus projetos aqui ao longo da entrevista. Eles são, projetos incríveis. Você impacta a vida de muitas mulheres e você só tem 24 anos, Flávia. Só 24, daqui a pouco eu faço 25. Olha, meu Deus, imagina o quanto você vai transformar o mundo ainda, né? Quanto tempo você vai ter para isso. Que bacana ter começado cedo assim. Ah, com certeza. Conta um pouco da sua trajetória, né? Para tão nova já estar nessas posições de liderança aí desses projetos. Bom, eu falo que a trajetória que me fez chegar até onde eu estou hoje foi tudo graças à escola, né? Porque eu falo que eu sou a prova viva que a educação que transforma e ela foi capaz de mudar a minha vida. Então, através do primeiro concurso de redação que teve dentro da minha escola, eu participei, fui uma das ganhadoras e o prêmio era poder conhecer Santos. E eu tinha uns amigos que nunca tinham ido para a praia e quando a gente foi para a praia e eu teve aquele despertar, né? Cara, se um projeto como esse, dentro da escola, teve a capacidade de mudar a vida de 23 jovens, que a maioria não tinha conhecido a praia, o que eu posso fazer para agregar dentro da comunidade, fazendo um projeto meu e ajudando outras pessoas. Então, eu comecei a me envolver com causas dentro de Paraisópolis, procurar projetos que mudasse a vida, mudasse a realidade da população que estava ali. Então, eu fui para a União de Moradores, onde antigamente era o Gilson Rodrigues, que era presidente, e aí eles me deram a oportunidade de ser educadora social. E aí eu fui ser educadora social durante 2 anos, 3 anos na verdade, e aí com isso veio a pandemia, já logo de cara, assim. Então teve aquele desafio da pandemia, meus alunos teve que ir para casa, e aí foi nesse meio tempo que a gente descobriu que na favela não existia home office. Então, eu fui ser coordenadora de presidente de rua, onde a cada 50 casas existiam moradores voluntários. A gente atendia essas famílias que estavam com Covid, que estavam passando fome, necessidade. Então, a gente levava máscara, álcool em gel, marmita. Então, assim, foi a pandemia que deu outro estágio assim, maior para chegar onde eu estou hoje, como presidente da Associação de Mulheres, coordenar o Agrofavela e estar em outros projetos à frente. Foi o estágio, foi da escola e depois veio a pandemia, que ali a gente tem que mostrar a nossa garra de como a gente poderia fazer com que o que era o direito do governo, que não chegava lá, e a gente teve que se virar ali para fazer. Nossa, é muito interessante você tocar nesses pontos todos, porque a pandemia foi péssima, né? Mas ela alavancou muitas coisas, né? E hoje a gente está podendo, graças a Deus, desfrutar de alguns empurrões que a vida deu para muitas pessoas. A gente falou bastante do digital também. Sim. Esse entendimento de que a favela estava fora do home office, a favela não tinha internet suficiente para as crianças estudarem, né? Minha mãe também é professora de escola pública e as crianças tiveram muita dificuldade porque não tinha uma boa internet, né? Alguns governos de alguns estados puderam disponibilizar um pouco de internet, alguns pacotes para os programas do governo. E tudo isso, esse entendimento, essa jogada na cara de que é impossível educar sem modernizar, né? Tudo isso foi muito importante também, né? É bacana hoje a gente trazer esses pontos, né? Porque alavancou de uma forma mais rápida, né? Os estágios dentro das comunidades. E a internet também tem uma coisa muito boa. Sim. Agora, falando, ela mostra de verdade os problemas sociais. As pessoas que estão em condição de problema desse tipo, né? Elas tiveram a oportunidade de falar, olha, aqui
tá bizarro, não tem o que comer, não tem o que fazer, tá todo mundo sem emprego, não tem mais, né, como se alimentar. Então, acho que a gente está aqui falando de marketing, de comunicação e de empreendedorismo feminino. Eu acho que isso foi um ponto bem importante, né? Apesar de triste de toda essa realidade social, né? E eu acho que ao mesmo tempo que mostra todos esses problemas que muitas vezes passam despercebidos, né? São invisíveis para uma grande parte da população ou para uma menor parte da população. Sim. Ao mesmo tempo mostra também as boas iniciativas e mostra as pessoas que estão transformando, né? Para você, de alguma maneira, a internet te ajudou também nisso? A rede social ou não? Você foi para a rede social depois que você começou a se mobilizar? Como é que foi isso? Olha, pra ser bem sincera, eu sempre fui muito leiga, assim, da rede social. Quando eu tive meu primeiro WhatsApp, quem usava meu WhatsApp era minha irmã. Que legal. Então, assim, eu não usava. Ela, tipo assim, quando surgiu o WhatsApp, ela falou assim, tem WhatsApp, não sei o quê, agora você pode conversar com a galera. Tipo, ela baixava e usava. Mas acho que eu fui fortemente, assim, pra rede social, acho que na pandemia mesmo. Que a gente tinha que mostrar nosso trabalho ali, as entregas de cesta, pedir doação para as pessoas. Então, foi na pandemia, assim, o estágio do foco da rede social. Aí, tipo, hoje eu tenho assessora. Hoje precisa, né? Porque é muito trabalho, muita coisa para liderar, né? Então, para ser exemplo, assim, né? Que legal. Mas até isso, assim, era fora da realidade, quando você mora numa comunidade, né? Sim. Tipo assim, você tá ali 100% no Instagram, você tem assessora, tem pessoas que cuidam da sua rede. Eu me sinto até, tipo, eu falo que eu me sinto chique. Eu falo, gente como é ser chique. Mas é muito legal esse é outra. Nossa, isso que você falou é importante. Estava até conversando com outra entrevistada sobre a nossa teimosia. A gente não pode aceitar como as coisas são em volta da gente. Senão a gente mantém elas do mesmo jeito. Eu tenho direito a ter assessora, como mulher empoderada e como tantas coisas, influencer ou, né, todas as abas da sua vida profissional e de líder. Eu acho que é importante a gente aceitar as realidades. E hoje é legal, você se deu o direito de ter uma assessora e crescer, porque se alguém não te ajudar a fazer a estratégia da sua comunicação, a estar presente nas coisas, você também não vai conseguir, né, se desenvolver e aumentar, né, o seu impacto, né, no geral. Muito legal. Isso mesmo. Parabéns por ter aceitado já dar esse passo. Parabéns para a assessora também. Ela que me procurou. Tá aqui com a gente. Maravilhosa, ela tá certíssima. É isso aí. E a gente está falando desse impacto, né, que você gera. Eu queria entender um pouco melhor como que é o projeto, a Associação de Mulheres. A Associação de Mulheres, ela nasceu em 2006. Ela foi fundada por mulheres incríveis que trabalham hoje dentro do G10 Favelas. Eu faço parte do G10 Favelas também. Então, nasceu na necessidade de que, quando lá tinha um grupo que trabalhava dentro da União de Moradores, eram as mulheres que iam brigar lá. Minha conta de luz não chegou. A rua tá sem asfalto, o esgoto tá entupido. Então, sempre eram as mulheres que estavam à frente ali, cobrando as coisas. Então, as meninas viam muito essa necessidade de que, cara, a gente precisa criar uma instituição que dê voz para essas mulheres. E aí nasceu a Associação de Mulheres de Paraisópolis em 2006. Então, na história da Associação de Mulheres, eu sou a mais nova que assumiu a Associação de Mulheres. E ela faz um trabalho voltado para essas mulheres da comunidade, que é dar voz e fazer que as vozes delas cheguem em lugares que, por muitas vezes, é tirado e não é colocado. Então, hoje a gente trabalha no combate à pobreza menstrual, né? A gente já distribuiu mais de 50 mil kits de higiene aí durante a pandemia. Então, a gente tem um projeto chamado Meu Fluxo Livre, que distribui absorvente, trabalha na questão do empreendedorismo feminino. Então, junto com as empreendedoras que fundaram a Associação de Mulheres, a gente consegue capacitar na área de gastronomia, na área de corte e costura, e tem uma agência chamada Emprega Comunidades, que é da Regiane Santos, que também ajuda essas mulheres a conseguir preparar elas para o mercado de trabalho. Então, a gente sempre está ali fomentando ali a questão do empreendedorismo para quem quer empreender, para quem quer ir para o mercado de trabalho, para quem quer estudar. Então, a gente sempre está fortalecendo essas mulheres. E aí a gente tem a parte que a gente atende as mulheres que sofrem violência doméstica, porque a gente sabe, né, que a violência doméstica ela está em todo lugar. Eu falo que a violência doméstica ela não tem cor nem classe, porque ela atinge todos os níveis de mulheres. Então a gente faz esse trabalho de violência doméstica, né, atende essas mulheres, indica para elas caminhos para onde elas podem estar procurando ajuda.
seja denunciando, seja através de psicólogos dentro de Paraisópolis. E aí a gente faz todo esse direcionamento e sempre fazendo rodas de conversas sobre ginecologista, trazendo informações que não chegam para ela. Então, nosso papel hoje, além de empoderar essas mulheres, é levar informação que não chega até elas. Muito legal, né? Porque com a Esther, que teve aqui já, e o episódio a gente falou um pouco sobre o quanto é importante a atitude de a gente entender, de levar para dentro da favela a coisa. Porque tem muitas mulheres que estão numa situação tão difícil que elas não têm condições de sair, elas não têm dinheiro para pegar um ônibus, elas não têm dinheiro para pegar... Então, tem gente que é muito fora da realidade, muito sabe? Fora. E tem gente que não entende isso. Fala, mas por que ela não vai atrás? Porque não, o importante é realmente estar dentro da comunidade, ter um projeto dentro da comunidade. A mulher tem que ser atendida lá. E a gente, como mulher, tem que lutar para que todas as áreas sejam cobertas pelo governo, que o governo se associe a esse tipo, né, Associação da Mulher e outras ONGs e iniciativas que já tenham dentro. Mas a gente tem que entender que as coisas têm que chegar a todo lugar. As coisas geográficas não podem ser mais impedimento, né? E isso é muito difícil. Porque a mulher, além de tudo que você falou, que ela precisa, muitas vezes ela tem uns filhos dentro de casa que ela não pode deixar. Então, essas são questões muito importantes, né? Eu adoro esse tema do empreendedorismo, de tudo que você falou, de a costura, a gastronomia, os meios para você levar a pessoa a ter, né, condições melhores. É bem inspirador isso, e ver você falando disso aos 24 anos é muito legal, uma belezinha, com tanta propriedade. Mas queria falar da pobreza menstrual, assim. Acho que a gente sofreu a gente entendeu essa realidade também durante a pandemia, né? Todo mundo começou a falar disso, das meninas na escola, das meninas não frequentarem as aulas nos dias que estão menstruadas por conta de não terem condições de comprar um absorvente, né? Tiveram algumas iniciativas do governo que foram paradas, né? Agora, a distribuição de absorvente, que acho que a gente conquistou durante a pandemia, não sei se já tinha antes, e depois ela foi interrompida. Acho que esse é um ponto muito importante, assim, as meninas ainda têm muita vergonha, e muitas vezes, quando a gente fala menstruação, menstruar, o lugar em volta, né, ainda fica olhando assim pra gente. Eu falo, gente, a gente menstrua, meu. É a coisa mais normal do mundo. Exatamente. Isso. E é muito louca essa questão, porque só em 2009 foi criado tem lá o Dia da Higiene Menstrual, só em 2009, Nossa. né? E é muito louco isso, porque a gente está no século XXI e ainda tem leis como essa, que são aprovadas. Só em 2009 a gente pode falar de menstruação abertamente. É igual o voto feminino, é igual outras coisas que demoraram séculos para poder ser falado. Mas me choca ainda que saber que só em 2009 tá lá na lei e tal, que tem um Dia Mundial da Pobreza Menstrual e tal. E isso é chocante, porque eu vou chegar aos meus 60 anos e ainda vai ter lei para as mulheres que ainda não vai estar em vigor. Exato, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Precisar ter uma lei para a gente falar do nosso próprio corpo, do funcionamento do corpo, né? Que é normal, que gera outras vidas e que está envolvido nisso. É chocante. É igual agora, né? Saiu agora, acho que foi dia 2 de março, a liberação lá, né? Para a mulher fazer a laqueadura. Alguém precisava provar. Alguém precisava provar. E aí, tipo... É isso que me irrita, me tira do sério de ter um ódio que lá tinha, né? Tem que ter consentimento do marido pra você ter sua laqueadura. E aí, tipo, quando você vai na câmera lá pra ver, é um monte de homem decidindo pela gente o que a gente pode ou não pode fazer com o nosso corpo, com a nossa vida. Então, assim, a gente tem que brigar por muita coisa ainda. Tem uma pesquisa que fala, acho que vai levar 1 século ou 2 séculos para que a mulher tenha o mesmo salário, tenha os mesmos direitos que os homens. E eu falei assim, então a gente tem que empoderar muito essa... Nossa, a gente tem que acelerar isso aí. A gente tá aqui para acelerar esse processo. Eu falei que eu queria estar viva, pelo menos, para poder isso, mas para ver essa mudança na sociedade, no mundo. Mas é muito louco isso. O quanto que as pessoas rotulam nossos corpos, rotulam as mulheres, que dizem que a gente não pode estar em lugares como esse. Mulheres, né, que já se foram, que brigaram pelos nossos direitos. Eu falo isso pelo filme Sufragistas. Não sei se vocês assistiram. Há quantos e quantos anos não existe aquele filme, gente? E o quanto de mulheres morreram para que a gente pudesse estar viva aqui hoje. Exato. E eu acho que uma coisa que você tocou sobre os corpos, eu li num livro da Melinda Gates, que é a mulher do Bill Gates, sobre a associação também deles, que o que eles notaram, depois de muitos anos de pesquisa, que a pobreza toda e toda a situação de miséria que as mulheres passavam, mais pesquisado na África e tal, tinha a ver com
tirar elas dos ciclos de educação e formação. E tirar elas também do controle, né, contraceptivo. Porque a gente tem que ter o controle sobre a nossa própria vida. Nunca dão para a mulher, principalmente quando ela está numa situação de vulnerabilidade, ela controlar. Não chega os meios contraceptivos, a gente não pode falar do corpo, a gente não entende do corpo, né, antes. E a gente não podia falar sobre as nossas coisas naturais. E isso está ligado diretamente ao machismo e aos problemas que a gente enfrenta de igualdade, né? Sim. E a gente precisa decidir quantos filhos a gente quer ter, a gente precisa decidir se a gente quer ter filho ou não. Com certeza. A hora que a gente quer, então, assim, é muito absurdo ter que ter uma lei agora também. É absurdo e necessário demais, mas para sair da mão dos homens, a mulher vai decidir a partir dos 21 anos. Gente, é claro que a mulher tem que decidir. O corpo é dela. Você sabe que até a gente trabalhar com muita mulher e falar desses assuntos, eu nunca tinha me tocado quando eu tinha a sua idade, assim, já faz bastante tempo. E eu nunca tinha me tocado que eu ia precisar pedir um consentimento se eu quisesse ter uma laqueadura, não correr o risco de engravidar. Nunca agora. Gente, é muito absurdo isso. Eu acho que quando a gente tinha a sua idade, a gente nem pensava nesses temas. Você sabia que há 13 anos assim, a gente não falava disso na faculdade? Na faculdade, a gente nunca falou disso. Então, por mais eu acho que ainda está muito distante, a gente tem que lutar muito, falar muito. Gente, muito. Mas eu vejo assim, uma mudança já muito grande do que era na nossa geração, assim, quando a gente tinha a sua idade. A gente não pensava nesses temas, assim. Nossa, gente, eu fico chocada. Se na época de vocês não tinha. Já, tipo, ninguém falava nada. Dentro da USP, a gente estudava na USP, da ECA, que era toda pra cima, entendeu? Tipo, não falava nada, você imagina. Não, é tão absurdo que, assim, eu estudo direito, né? Sim. E aí, as pessoas mais velhas, eu falo assim, eu não sei o que, eu tô tendo a matéria de direito das mulheres. Flávia, eu não estudei, porque eu não tinha essa matéria. Eu falo, gente, peraí. Gente, as mulheres sofrendo violência quase todos os dias, a cada minuto. A cada minuto, a cada hora. E na época das pessoas não tinham. É isso, sabe? É luta diária, todos os dias. E eu falo muito que a gente tem que levar a informação aonde não chega. Porque só vai existir uma Paulista, um Morumbi melhor quando a favela for melhor, quando o Paraisópolis for melhor. Porque é uma construção conjunta. Com certeza. Então, assim, não dá pra me definir pelo meu CEP. Não dá pra me definir. Não dá pra definir quem mora em Paraisópolis e quem mora no Morumbi. Cara, quem vai trabalhar no Morumbi, na casa dos ricos, é empregado doméstico que tá lá dentro de Paraisópolis. Quem vem trabalhar na Paulista, fazer o ciclo girar do dinheiro, é quem sai da favela. E a gente quer tanta desigualdade, a gente quer ver as pessoas todas numa situação morando mal, não tendo água, não tendo esgoto direito. É isso que a gente quer realmente. Você consegue realmente dormir bem com você fazendo a faculdade. Quantas pessoas estão... A gente não está fazendo nada, devolvendo nada para a sociedade. Eu e a Aline, a gente se fala disso, como que você fica bem? Não interessa que você tenha uma vida com condições melhores. Você não pode ficar bem com isso, entendeu? Não dá pra aceitar, sabe? Não. Assim, eu falo que, assim, todo mundo em si tem que devolver algo pra sociedade. E quando é mulher, ela tem que devolver 2 vezes mais. Sabe por quê? Porque na favela tem mulher sofrendo violência doméstica. A sua vizinha que mora do seu lado tá sofrendo violência. Sim. E aí, quando eu falo de violência doméstica, não é só a mulher que apanha. É a violência psicológica, patrimonial, verbal. Eu e a Aline, a gente veio falando hoje no carro sobre violência verbal, coisas que a gente sofreu de homens e tal, no geral. É uma vida sofrendo violência, viu? Imagina uma mulher que acha que é normal, que não tem acesso à informação, que o cara grita, bate na mesa, dentro do trabalho. Sim. E aí, tipo, não, tá tudo bem, que ele tá nervoso. Não, ele não tá nervoso. Isso é uma violência. É assim, Então, vai ter o dia 8 de março, e eu tava escrevendo o meu texto pra ler pras mulheres de Paraisópolis, que é assim, na hora que o cara bater na mesa e gritar 2 vezes, elas têm que bater 3 vezes e gritar 3 vezes. Exato. Porque a gente só vai conseguir construir uma sociedade melhor, que entender que a gente não quer competir com os homens. A gente quer os mesmos direitos iguais. Se é pra sair de manhã às 7 horas da manhã e chegar em casa meia-noite e ter que fazer comida, que eles façam o mesmo também, que levem os filhos na escola. Exato, que se divida essas responsabilidades. Que a sociedade para de colocar o peso na gente de que, você não pode estudar porque você vai deixar seu filho até tarde. Você não pode se arrumar demais porque você é casada. Você não pode viajar, sair pras amigas porque você é... Cara, parou, gente. Parou. Eu falo assim, eu só falo que as mulheres possam viver a vida delas. Eu tava até comentando com a Tânia que quando eu tiver um próximo relacionamento, eu quero ter um relacionamento igual dela.
eu acho muito saudável. Às vezes ela é abusiva, mas é saudável. Às vezes ela é abusiva, às vezes. É uma construção, né? Uma construção. Mas assim, ela foi pro carnaval com uma super roupa e tipo, o namoro Sim, dela... Tipo, é só super... hot pants. Eu também tenho namorada, é só hot pants. Não existe isso, falar da minha roupa. E aí, não pode sabe explicar. assim, tá tudo bem, o empoderamento da mulher e o namorado dela tá bom. O Arthur, tipo, tá bom, vai lá. Chama Arthur, o meu também, acho que é o nome. Acho que é o nome, ele é ariano, então. Putz, o meu é aquariano, mas é o nome, né? Nossa. E aí, é sobre isso, construir esses relacionamentos saudáveis. Então, assim, que a gente possa, né, levar para as escolas, principalmente públicas, sobre a questão dessa questão, assim, do feminismo, da autoaceitação de corpo. Sim, de todos os tipos de corpos. Nossa, de falar, assim, sobre relacionamentos abusivos, porque o modelo de relacionamento que eu tivesse que seguir da minha mãe, gente, eu já estaria morta. Porque, assim, a minha mãe foi casada 13 vezes, a minha mãe tem 13 filhos, e desses 13 filhos eu sou a mais velha. Minha mãe apanhou em todos os relacionamentos dela, e eu falava pra mim, não é esse relacionamento que eu quero ter nessa com uma pessoa, vida, nessa né? vida. Que aceitando essa violência toda. Não dá pra aceitar. E a gente tem que Tudo falar bem ela isso. ter 13 relacionamentos, ela não deveria ter sofrido ela não violência. poderia violência. A minha mãe sofreu todo tipo de violência, e pra ela era normal aquilo. E, tipo, eu falei, mãe, não é normal essas violências que você sofre e tal. E pra ela era normal, porque ela cresceu, vendo a minha avó apanhar, e ela reproduzia isso. Exato. E aí, quando eu falo pra ela, minha mãe hoje em dia, ela é alcoólatra, a gente luta pra que ela saia desse ciclo, porque foi totalmente uma consequência do que ela viveu na vida dela. E eu falo pra ela assim, você tem que sair desse ciclo, do alcoolismo, a gente sabe que é uma doença, mas o quanto de violência que a minha mãe sofreu. E, tipo assim, se eu fosse reproduzir, ia ser a mesma história. Tem um vídeo no YouTube chamado A Vida de Maria. Não sei se vocês já viram. Não. A gente vai ver. Maria tem uma mãe chamada Maria. Aí são as duas Marias. Aí a mãe de Maria casou, teve filhos e vivia na roça, trabalhando, carregando água. Maria cresceu. E aí, quando Maria fazia a atividade da escola de casa, a mãe fala, Maria, vem carregar água. Maria, vem fazer as coisas de casa. Maria, vem colocar comida pro seu pai. E Maria cresceu com essa mesma reprodução. E assim vai. Todas as Marias fazendo o mesmo. Porque elas não tinham... Só tinha aquela visão da mãe. Sim. Porque elas moravam numa roça. Vida de Maria, vale a pena assistir. Belezinha. Com certeza, vamos ver. Isso que você está falando da informação é, assim, fundamental. Porque eu acho que a gente só quebra os ciclos quando a gente tem informação. Sim. A gente só tem liberdade de escolha, na verdade, quando a gente tem A gente vê outra opção, né, Aline, na vida, né? A gente tinha muita vontade de fazer alguma coisa que desse voz para as mulheres, né? O Empoderado nasceu faz pouco tempo. E esse era um dos motivos da gente misturar mulheres também, porque você acaba conhecendo a Nancy, que está ali fora, que não tem nada a ver, é outra coisa. E, tipo, a gente misturar pessoas de todos os lugares e mulheres para falar desse tipo de problema e de violência. Nossa, mas eu fiquei muito agora, você contando da sua mãe, né? E a gente tava falando do controle de natalidade também, né? Uhum. Às vezes a pessoa, né? Não tô falando da sua mãe, mas que se sente, vê todos os filhos, às vezes passando necessidade. Pô, se ela tem uma dificuldade, se ela tem uma doença como a alcoolismo, ela às vezes volta a beber numa situação dessa. Que é o que aquele livro fala, que é muito importante do controle da laqueadora que você trouxe, né? Uhum. Pô, as mulheres, se ela tem uma doença, ela já tem um filho, 2, se ela tá achando que tá com uma dificuldade de sustentar, se ela não quer mais ter filho, pô, ela tem que ter o direito de fazer a laqueadura, Sim. né? É um absurdo. É um absurdo ter que esperar de alguém, sabe? Diminui as condições sociais dessa mulher, diminui as possibilidades dela estudar, dela trabalhar, dela dar uma condição melhor para os filhos que ela já tem, né? Nossa, é muito legal esse livro também. E eu sempre esqueço A Hora de Voar, eu acho, né? Da Melinda Gates lá. É bem famoso, tem uma... Vou ler, não li ainda ele. Muito bom, você vai amar. Tem tudo a ver com o seu trabalho e tal. Ele é muito importante. Ele abriu meu olhar, assim, sobre essas coisas. Você falou, né, dentre os tantos assuntos importantes aí que você falou que a associação trabalha, você falou também do empreendedorismo. Sim. Aí eu queria que você se aprofundasse um pouco mais nisso, né? Por que você acha que o empreendedorismo, ele pode fazer a diferença, ele pode mudar a vida dessas mulheres? Sim. A gente, dentro da associação, acredita que a mulher ela só sai do ciclo de violência quando ela tem dinheiro no bolso. Sim. Principalmente a mulher que mora na periferia, porque quando ela tem autonomia, ela consegue sair de casa. Porque os relatos que eu mais recebo é assim, Flávia, eu quero me separar, mas eu não consigo porque eu não tenho Renda, emprego.
eu não tenho nenhuma renda. Então, assim, quando criaram o empreendedorismo feminino dentro lá do G10, junto com as mulheres que fundaram a Associação de Mulheres, foi pensando justamente nisso, né? De dar autonomia para essas mulheres financeira, para que elas pudessem sair do seu ciclo de violência e produzir seu próprio negócio, suas coisas. Porque, eu não sei, acho que empreender é muito de favela, eu falo. Porque, assim, você vai na feira, todo mundo que trabalha na feira é da comunidade. Você vai na barraquinha de pastel, é a dona Maria que mora na comunidade. Então, assim, eu falo que empreender é muito de favela. A Cris Arcangeli fala muito sobre isso. Então, as mulheres que estão dentro de Paraisópolis, hoje, a maioria, elas empreendem de alguma forma. É vendendo Avon, é vender um bolo de pote, é fazendo milho. Então, quando a gente vai lá e fortalece isso, ajuda que outras mulheres saiam desse ciclo aí, de que, eu vou sair da minha casa porque eu tenho dinheiro. Sim, eu posso sustentar eu e meus filhos, porque essa é a preocupação, né? Sim, que a mulher da mulher. Ela sempre vai se colocar em último lugar para pensar nos filhos. E dela fica ali naquele sofrendo a violência, para os filhos comerem, para os filhos terem. Então, o empreendedorismo feminino nasceu muito dessa questão lá dentro de Paraisópolis, de que a mulher saia desse ciclo de violência, que elas possam dar uma vida melhor para os filhos dela, porque é isso que ela fala: eu quero uma vida melhor para meus filhos, eu quero dar comida para os meus filhos. E é tanto que hoje a gente tem uma realidade dentro de Paraisópolis que, com a pandemia, tem uma fila de marmitas que a gente distribui lá. As pessoas chegam 9 horas da manhã. E quem mais você vê é a mulher com o filho num colo para pegar marmita. Sim. Né? Que eu falo assim, que quando a fome, ela tem cor e ela tem CEP. É a mulher preta e o CEP é quem mora na favela. Sim. Então, assim, quem tá lá na fila da marmita do Monte Maria todos os dias para pegar, essa é a mulher. Que não teve oportunidade de emprego, que não pôde terminar seu estudo, que é vítima de uma violência doméstica. E aí a gente começa o processo de apresentar os cursos de empreendedorismo para ela começar a alavancar a sua vida de novo, né? Tipo assim, ela pode sair desse ciclo, porque o empreendedorismo a gente vem muito para isso. E o empreendedorismo, ele traz muita informação. Sim. Traz outra visão de mundo, te conecta com outras pessoas que, tipo assim, estavam na mesma situação que você e tipo assim, eu falo que mulheres quando se juntam inspiram muitas outras, né? Sim, né? muito. Porque tem muita aquela frase, mulher só se junta pra falar pra fazer fofoca. Não, mentira, Não, a gente tá fazendo um monte de também. coisa. Um monte de coisa. Super importante pro super mundo. Importante Todo pro mundo. mundo, é verdade. E aí, as meninas apresentam pra essas mulheres. Então, assim, lá hoje, né, tem o Costurando Sonhos. Costurando Sonhos, que é feito por mulheres da comunidade. Fez o vestido da Miss Brasil do ano retrasado. Que legal. Né? Então, assim, tem o Monte Maria que distribuiu na comunidade durante o pico da pandemia mais alto, mais de 10 mil marmitas por dia. Nossa. Por dia. Trabalhava dia e noite. E aí as mulheres ganharam um prêmio na ONU. Assim, Incrível. trabalhos incríveis, assim, que são feitos por mulheres que fortalecem todos os dias. Então, assim, a gente usa o empreendedorismo para mostrar, fulano, a Dona Maria do Pastel conseguiu, você também consegue. E então, vamos melhorar isso aí, vamos crescer o pastel, vamos pra frente, vamos lucrar mais. Mulher tem que ter o direito de querer ganhar dinheiro, entendeu, com Flávia? É certeza. isso aí, vamos ser pra rica, frente. Exato, tem que querer, tem que ter o direito. Mas você falou isso das marmitas, achei muito legal, porque não dá pra gente empreender também, né? Com fome, não dá pra gente parar pra pensar, eu acho que toda essa situação social e que a gente tem que cobrar do governo e apoiar pessoas como você que estão fazendo a diferença na sociedade mesmo. Por quê? Porque a gente tem que dar voz para as pessoas, porque as pessoas precisam comer para empreender, elas precisam ter informação, como a Aline disse, para sair dessa situação, mas elas precisam ter um básico todo dia, elas precisam ter um lugar para tomar banho, elas precisam ter uma comida decente, senão a pessoa não consegue pensar, gente. Então vamos cuidar realmente de colaborar. E a alimentação com esse tipo de coisa. eu falo que a alimentação é a chave do corpo, assim. Se você está alimentado, você vai conseguir pensar, vai conseguir dormir melhor. E aí foi nisso que a gente criou a Horta Agrofavela também. Sim. Porque foi para combater a segurança alimentar. No momento de pandemia, onde as pessoas não tinham dinheiro para comprar máscara nem álcool em gel, como elas iam comprar alimentos? Então, foi nisso que a gente criou a Horta Agrofavela, voltada para as mulheres da periferia de Paraisópolis, para distribuir alimentação, para que elas possam ter uma alimentação saudável. E é isso, fica muito mais saudável também, né? Eu li lá sobre o projeto, achei muito bacana isso. Então, a gente já impactou aí, já distribuiu mais de 2.000 toneladas só dentro de Paraisópolis de alimentos com a nossa horta. Muito e ela é pequena, viu? Nem é tão grande. Meu, que incrível. Parabéns, meu. A gente trabalha com o Cefras, né, também, que é uma associação e uma das principais ações deles justamente é com a alimentação.
E ano passado o Brasil acabou voltando para o mapa da fome. 33 milhões de pessoas, mais de 33 milhões em situação de insegurança alimentar. E aí a gente ainda vê muita gente questionando assim, políticas públicas que são fundamentais assim, para as pessoas. É isso que você falou, para as pessoas terem o que comer, que é a coisa mais básica, né? A básica, do ser humano. E tem muito essa questão de um rótulo que colocam na gente, que é da periferia, que é assim, as pessoas que moram na favela, elas não precisam, tipo assim, elas podem se virar com o resto. E a gente quer mostrar que isso, que a gente não quer se viver com o resto, a gente quer comer comida boa. A gente quer comer salada sem agrotóxico, sabe? Certeza. A gente quer vestir roupa boa também. Se vocês podem, a gente também podem. Sabe assim, nos rotula todos os dias com isso, que a gente não precisa comer bem, que a gente não precisa que se veste mal, mas hoje a gente faz um trabalho para mostrar que não, que é ao contrário, que a gente come bem sim. Que a gente vai se vestir bem, que a gente tem as costureiras maravilhosas, sim, podem costurar coisas chiquérrimas para todos os lugares. Mas um ponto que você falou que eu acho muito importante, esse negócio do empreender. Só para você ter uma ideia, Flávia, eu sou empreendedora desde que me formei na facul. Então faz muito tempo, já tive outros negócios. O empreendedorismo é muito mal visto ainda no país, no Brasil. Então, quando a gente vai para os Estados Unidos, você com a ONG provavelmente vai ter muita oportunidade de viajar o mundo inteiro e fazendo coisas. Você vai ver que lá na Europa, nos Estados Unidos, é muito valorizado sua atitude empreendedora. O que você está fazendo, extremamente... E negócio que a pessoa tenta a primeira vez, às vezes não dá certo, e começa de novo, a falha. E a gente está falando disso, né? Tirar também essa ideia culturalmente do empreendedorismo aqui no Brasil, de, eu quero ser empreendedora. Eu, Letícia, tive oportunidade, mas eu prefiro ser empreendedora porque eu quero ter flexibilidade de horário, eu quero criar uma coisa que sai de mim, da cabeça da Aline, como a gente está criando aqui hoje no Empoderados. A gente tem uma cara, a gente tem uma sinergia para fazer as coisas. Eu tenho essa vontade, esse desejo. Então, assim, empreender não é menos porque você vende bolo. Empreender não é menos porque você vende brigadeiro ou porque você vende o milho. Aquela pessoa precisa das mesmas informações. Ela precisa ser formada financeiramente, entender o que é margem de contribuição de um produto, entender o que é um DRE, entender as coisas financeiras. Não tem que parar com esse menosprezo. Quem disse que eu quero estar lá dentro de uma corporação multinacional vendendo um produto, um commodity ou fazendo... Eu não quero. Eu, hoje, Letícia, não quero mesmo, mas estou falando assim, como mulher em geral, tem mulheres que não querem, entendeu? Costurar, a coisa mais linda do planeta, ser costureira ou empreender na área da costura. Então, a gente primeiro tem... são tantas quebras. Nossa. E daí, essa quebra do empreendedorismo é a quebra do empreendedorismo feminino, da mulher que vai empreender por necessidade, não por oportunidade. Não por oportunidade. E daí, tipo, são muitos conceitos que eles precisam mudar, entendeu? Também em relação à visão que as pessoas têm de certas coisas, sabe? E daí, quando a gente vai falar da favela, né? Eu não estou, então talvez não seja o meu lugar de fala. A gente tende a menosprezar o empreendedorismo que está lá, né? Tipo, as pessoas, estou falando, né? E eu tenho uma birra, isso me irrita muito, enorme, com menosprezo de empreendedoras e de empreendedores no geral, né? E sabe uma coisa que acontece muito dessa questão do empreendedorismo? Quando é na favela, um exemplo, você vai fechar... Lá tem os negócios, né? As mulheres empreendedoras. Aí você vai fechar um serviço, fala, não sei o quê, quer fechar mais barato, quer fechar mais barato, só porque tá dentro da favela. Nossa, isso me irrita. Eu falo, gente, é o mesmo valor que vocês vão pagar aqui, né, num custo de alimentação, vocês vão pagar, vocês querem, tipo assim, que a gente faça, se na polícia é 100, vocês querem que a gente faça R$20? Não dá. Tipo assim, fica menosprezando, porque o negócio tá dentro da favela. Exatamente, as pessoas têm que parar com isso, assim, é o mesmo valor, dá o mesmo trabalho. E gasta o mesmo gás, gasta os mesmos produtos. Isso. Gasta a mesma energia elétrica, provavelmente, para fazer. E, gente, não existe. Isso é muito interessante. Eu acho que é uma zona até para a gente estudar, assim, a fundo. Porque os negócios, eles têm que surgir de qualquer lugar e serem respeitados de todos os lugares, né? Acho muito bacana, né? Acho que até entender que essas pessoas são empreendedoras, né? Porque a gente, às vezes, não olha com esse olhar, né? Muita gente fala, mas tá ali só vendendo uma coisa e tal. Não tem esse olhar de que a pessoa, de fato, está empreendendo. Tá empreendendo. Tá girando a economia e ela tá fazendo diferença na vida dela e, às vezes, na vida de outras pessoas que estão ali ao redor. Né? E a dificuldade, uma coisa também, né, que você falou dos outros países lá fora, é muito mais rápido abrir um MEI lá fora
Tudo que é aqui dentro, aqui é tudo burocrático. Tipo assim, tudo. Ai, você vai abrir, tem que esperar um mês, 10 dias, 3 meses. Essa burocracia me mata. Eu fico pé da vida com essas coisas. Gente, agora tem tanta coisa que a gente entra no computador e faz na hora, né? E tem um outro ponto muito importante. Pequenas e médias empresas empregam 70% sim. da mão de obra, né? Com carteira assinada. E hoje, no país, outra luta que a gente tem que ter, que é muito forte, que impacta demais as comunidades mais... que tem mais gente em situação de vulnerabilidade, é o pagamento de impostos. Nossa. Porque, assim, você vai crescendo um pouco, a gente, assim, vai crescendo com a agência, vai crescendo com outro negócio que eu tenho, você começa a pagar um valor de imposto que é desproporcional aos grandes grupos. Os grandes grupos, eles faturam 1 bilhão no mês e pagam um imposto que se for contabilizar na porcentagem, é ridículo. A gente paga em torno de 15% do faturamento quando você é uma pequena empresa, que hoje eu posso falar para o governo. E eu fico imaginando, quando você é MEI, ainda você paga um imposto igual, beleza. Mas você cresce um pouco dentro da favela, aí você começa a pagar um imposto absurdo. Nossa. Que é desproporcional. Então, eu acho que outra luta que talvez eu queira trazer até para entender alguém de economia, um dia aqui para a gente falar, uma mulher que atue nesse ciclo, essa quebra. A gente precisa começar a levantar a bandeira de esse negócio do Simples Nacional que inventaram. Nossa. Gente, é ridículo. O imposto é gigante do mesmo jeito. Da mesma forma. É desproporcional. É uma luta que nós, mulheres, assim, que trabalhamos com empreendedorismo, a gente precisa começar a colocar em pauta, assim, realmente. Com certeza. E vai favorecer as comunidades, Aline. Eu vou começar a procurar pesquisar isso. Vamos falar mais sobre isso. Flávia, eu queria que você falasse um pouco agora sobre você, sobre esse seu interesse em estudar direito, o que te move, essa indignação que você tem com esses assuntos todos que realmente deveriam gerar indignação em todo mundo. O que te fez ir para o direito? Olha, meu sonho, tipo assim, eu falo que quando eu era pequena, até a faculdade era distante. E, gente, eu vim saber, entender o que era faculdade, acho que na 8ª série. 14 anos. Tipo assim, era tão distante, assim, da minha realidade, que eu vim entender que eu era faculdade já na 8ª série. Aí eu vim entender que tinha a USP, essas faculdades públicas e federais, quando eu tava no ensino médio. Sim. Então eu ficava chocada, tipo assim, eu ficava bizarra. Eu ficava assim, mano, não é possível que tenha essas faculdades, tudo isso, e eu não sabia. E aí isso me deixava frustrada. E aí eu ficava muito em dúvida com o que eu queria estudar. E aí eu queria estudar jornalismo. Eu lembro que eu queria muito estudar, queria ser uma Maju Coutinho da vida. E aí não fui pro jornalismo. E aí, com o meu primeiro emprego como educadora social, eu tinha que fazer uma faculdade. E aí eu fui estudar marketing. Né? Eu fiz o tecnólogo 2 anos ali, que era uma coisa mais rápida. E aí eu falei assim, cara, o que eu posso realmente estudar que vai agregar? E aí eu pensei muito na minha história de vida, assim, né? Eu tive muito meus direitos violados. Então, assim, eu quase não ia pra escola. Eu tipo assim, eu passava fome. Eu via meus amigos ali, tipo assim, que não tava, tinha uma alimentação em dia, comia, tal, ia pra escola. Mas eu tive muitos direitos violados. Não só eu, mas meus irmãos. E eu falava assim, eu não quero um dia ter que passar por isso. Eu quero entender dos meus direitos. Sim. Sabe? Eu falo assim, isso é um direito meu. Ir pra escola é um direito meu. E a minha mãe recebia a Bolsa Família e foi cortada. Eu falei assim, cara, foi cortada a Bolsa Família, mas é um direito nosso. A gente tá passando por uma situação de vulnerabilidade. Porque a gente passou muita fome. Tipo assim, eu e meus irmãos na infância, a gente passou muita, muita fome. Então eu falava assim, gente, comer é um direito meu, sabe? Ter uma alimentação dentro de casa é um direito meu. E aí eu vi sobrando em um monte de lugar, as pessoas precisam distribuir essa riqueza direita. E aí eu vi a minha mãe sofrendo. Alguém não comeu hoje. Tipo, só de imaginar que hoje alguém não comeu, não tomou café. Nossa, gente, eu choro, eu juro. E aí eu vi a minha mãe ali, naquela situação ali, de alcoolismo. E eu falava assim, cara, eu tenho que estudar alguma coisa que vai agregar na minha vida. E aí, no pico da pandemia, assim, muito alto, eu tive que levar meus irmãos pro abrigo. Porque a minha mãe não tinha condições de cuidar deles. Então, assim... E eu também não tinha estrutura financeira, nem psicológica. Tipo assim, eu sempre fui muito mãe dos meus irmãos. Sim. Muito, assim. É tanto que qualquer problema, qualquer coisa, eles me ligam, mandam mensagem. E aí eu falei assim, não...
eu não quero que meus irmãos passem por isso que eu levei eles pro abrigo, pra garantir que eles tivessem uma alimentação e fossem pra escola. E eu falei assim, cara, eu vou estudar Direito. E aí surgiu uma oportunidade de eu fazer o curso de Direito, e aí eu fiz. E eu falei assim, eu quero estudar Direito na USP. Meu sonho de vida é entrar na USP um dia. Porque de tanto que as pessoas falavam da USP pra mim, e aí eu tive amigos que passaram na USP, eu falo assim, cara, eu tenho que estudar numa universidade pública. E hoje eu estudo pra isso, eu estudo Direito, mas eu faço cursinho pré-vestibular online pra poder entrar na USP. E eu fui estudar Direito por conta disso, por conta da minha história de vida. Para que outras pessoas, outras crianças não tenham seus direitos violados. Sim. E quando a gente sabe que existe lei, a gente entende das leis, é tudo mais fácil. E eu falo que Direito, ele não tinha que ser só um curso... Devia ser para todo mundo na escola. Tinha que estar na escola. Assim. O curso de Direito, ele tinha que estar na escola. As pessoas tinham que entender dos seus direitos. E é uma coisa assim que, se um dia eu puder, tiver um poder na minha mão, e eu falo assim, cara, coloque a matéria de Direito na escola. Porque assim, as pessoas da comunidade, às vezes, é uma coisa tão simples e elas não sabem assim, cara, isso daqui é meu direito. Então, assim, eu estudo Direito hoje pra mudar a vida das pessoas, da comunidade. É pra isso que eu estudo. Incrível, eu vou chorar. E você deveria entrar na USP sem vestibular, porque é um vestibular super injusto. Outra coisa que a gente tem que mudar também. O quanto a pessoa impacta, o quanto a pessoa não sei o quê, pra estar dentro dos lugares, seria muito mais importante do que prestar uma prova e saber a técnica. A técnica todo mundo aprende com o tempo. É. Incrível. Estamos chorando as duas bocas. Se você precisar de empreendedores, comunicação, marketing, ajudar, curso lá, estamos aí para as mulheres, para a associação. Vamos fechar aqui, então, um curso para as mulheres da associação, pegar aqui a Brasil. Ó, a Tayane, ela tem como é que é o nome, Tayane? De influências? Ela tem uma cria de favela, ela agência fluências dentro da comunidade. Legal, Tayane. Incrível. Então você é a próxima. Eu acho que ela tinha que ser a próxima. A gente entrevistou, a gente vai marcar outro dia pra você vir, que hoje fechou, mas vou marcar. Parabéns já. Nossa, que incrível. Porque ontem a gente falou de creators com uma pessoa de agência normal, assim, que tem gente de comunidade que não tem. Aliás, tem bastante representatividade na agência da Mari, que eu achei bem bacana. E agora na próxima. E tem bastante representatividade, tem trans, tem. Isso, que você imagina tem lá. Ai, maravilhoso. A gente quer falar com mulheres trans, mulheres LGBTQI+. Todos. Já tá fechado, então. Todos nós. Marcada essa próxima entrevista. Top. E é isso. Olha, infelizmente... A gente tá dando uma finalizada. É muito pouco tempo. Você ficar aqui contando sua vida, olha... Você carrega meio mundo embora. Com você lá para trabalhar e levantar tudo. Parabéns, viu? De verdade, Flávia. É muito bom ver tua força aqui. Nossa, até dando entrevista, né? Muita força, muita energia para botar o mundo para girar. A gente vai partir para a finalização do episódio. Aí tem algumas brincadeiras, algumas coisinhas aqui que a gente faz. A primeira delas, a gente separou 3 perguntas. Ai, meu Deus. Eu sou muito azarada, gente. Não, você é muito sortuda, bebê. Você é muito forte. Eu tenho que escolher. Você pode ser azarada, mas forte é... Ai, eu tô nome. Vamos lá. Quem é a mulher que mais te inspira? Responde pra gente. Gente... A mulher que mais me inspira hoje é a Maju Coutinho. Nossa, ela é maravilhosa. Vamos mandar esse recado pra ela. A mulher que tá na frente da televisão ali. Acho que ela... Quando eu queria estudar jornalismo, eu pesquisava muito sobre ela. Então, assim, hoje a Maju Coutinho é a mulher que mais me inspira. Eu amo os looks, sabe? Nossa, quando a gente ia lançar o Empoderadas, eu falava, gente, acho que eu quero usar roupa. Toda hora, todo domingo eu olho ela pra ver como ela foi. Nossa, eu acho ela uma mulher de muita luz, de muita força, de muita resistência. O quanto que ela representa milhares de mulheres, assim, que se olha lá e fala assim, eu quero ser um dia a Maju Coutinho, assim. Eu acho ela incrível. Ela é incrível. E ela botou aquele cabelo, ela assumiu o cabelo no Fantástico. Eu acho. Ela é incrível. Ela é incrível, aquela mulher. Eu sou apaixonada por ela. Top. Inspiradora demais. Bom, a gente tem agora 2 perguntas finais que a gente faz para todos os entrevistados. E aí, você quer começar fazendo a primeira, Lê? Eu quero. O que te deixa mais irada na vida? Brava? Porque é empoderadas, então sempre a gente vai ter essas perguntas. Gente, acho que várias coisas assim, mas assim, no contexto geral, é ver uma mulher em uma situação assim de vulnerabilidade, sofrendo violência doméstica. Acho que isso me tira muito sério, porque eu vi a minha mãe por muito tempo sofrendo isso. E eu lembro que quando ela estava casada com
com o companheiro dela. E eu, tipo assim, eu tinha que me esconder. E eu ficava assim, pensando, o que eu posso fazer pra tirar minha mãe dessa situação ali? E isso me deixava virada. É tanto que isso, às vezes, assim, eu vejo as pessoas... A gente passa pela rua e vê essas questões de violência. E aí, eu, tipo, dá um gatilho, eu fico lembrando, assim, da minha mãe. E aí, acho que isso me tira muito do eixo, me deixa muito irada, assim, muito, muito mesmo. Top, assim, pela luta como você conseguiu reagir a isso, né? Que você tá lutando por outras mulheres. E agora a gente queria saber o que você considera mais irado, mais legal na sua trajetória de vida, de trabalho, de projeto social. O que para você é mais irado? Conhecer histórias de outras mulheres. Nossa, acho que é o que eu mais amo, assim, é ouvir, conhecer, independente de classe social, independente de qualquer coisa. Tipo assim, amo conhecer a história de outras mulheres. Porque, assim, são histórias, assim, que eu falo, cara, isso daqui tinha que contar na Globo, isso daqui tinha que estar no livro. E eu amo, acho que do meu trabalho, assim, é conhecer histórias de mulheres. É o que eu mais gosto. De fazer essa conexão, né, entre as pessoas. Acho que é isso. Então, antes de terminar, ainda tem a indicação, né, que a gente queria saber de você. A gente pergunta também para todo mundo que vem aqui. Se tem algum livro, algum filme, alguma música ou uma pessoa que você goste muito, que você queira compartilhar com quem está vendo e está ouvindo. A única condição, vamos dizer assim, é que seja de autoria de uma mulher ou que tenha uma mulher em destaque. Acho que o filme Sufragistas. Sim, todo mundo tem que assistir. Todo mundo tem que assistir esse filme. Mas tem outro filme também, eu vou tentar lembrar o nome dele aqui, mas é um filme muito... Tipo assim, quem assistir esse filme vai chorar. Não sei se vocês já assistiram, mas, gente, eu não lembro o nome. Mas conta um pouco. Mas, assim, é uma moça jovem, ela é uma mulher negra e ela é gorda. E aí, tipo, a mãe dela sofre a violência e ela reproduz essa violência. E ela começa... essa menina jovem, ela engravida do próprio padrasto. Nossa, e tipo assim, gente, e ela vai buscar os direitos dela. E ela é negado todos os dias, assim, que ela vai lá no conselho tutelar. Eu não lembro o nome aqui, mas eu vou lembrar o nome, vou mandar pra vocês, se vocês vão colocar. Preciosa. Gente. Esse eu não conheço. Assiste. Eu lembro de ter visto. Gente, eu chorei. Nossa, eu chorei demais. Demais. Preciosa é um filme muito pesado, assim. Mas é realidade, gente. Realidade, exatamente. Assiste Preciosa. A gente tem que mudar isso, né? Que os filmes não tenham mais coisas desse tipo, né? Daqui 100 anos é muito, hein, Flávia? Vamos diminuir dar uma valorizada. Vamos dar uma acelerada nesse rolê aí, porque... E aproveitar, né, que tá chegando no dia 8 de março também. Exato. E deixar um recado pra mulherada, né? Que a gente... Aqui no dia 8, eu falo que eu não quero receber flores no dia 8. Eu quero receber dignidade, eu quero receber respeito, eu quero que no dia 8 eu possa ter voz para falar o que nesses 364 dias, porque só em um dia de 365 eu puder ser homenageada, eu puder ser reconhecida, para mim é muito pouco. Exato. Sabe assim, no dia 8 eu quero poder lembrar das vozes daquelas que já se foram e daquelas que estão prestes a ir, porque a gente não sabe quem tá sofrendo violência doméstica agora. Então assim, que a gente possa apoiar outras mulheres, que a gente possa entender realmente sobre o que é violência doméstica, violência de gênero. Como ela começa. E que o papel do homem... Identificar, né? Que ele é para fortalecer, não é para bater. Não, e que o papel do homem é apoiar essa luta. Todos os dias. Também, chegamos numa estaca que antes o homem não sei o quê. Não, gente. O homem agora é apoiar mesmo, ser feminista. A gente falou aqui na gravação do primeiro episódio que o homem pode ser machista ou feminista. É uma escolha dele. É uma escolha dele. Mas que os homens entendam que ser feminista que ser machista é apoiar a violência que as mulheres estão sofrendo. Porque ela começa com pequenas atitudes, pequenas coisas verbais que vão crescendo e viram uma violência física. Mas a violência verbal acontece muito antes dela ser uma violência física. Muito antes. Uma violência psicológica e tal. Então, assim, que os homens entendam que, na verdade, eles têm, sim, a obrigação, os homens que são bacanas, de propagarem mulheres, serem muito mais feministas, lutarem pelos direitos que são iguais todos os dias, também com a gente. E a gente só vai chegar na sociedade que a gente quer se eles também entenderem que eles têm parte nisso. Eles têm muita parte nisso. Com certeza. Flávia, só pra você entender, eu já fui pulada em palestra que só tinha homem pra falar. Eu e uma menina, o cara que tava fazendo a palestra, ele não pediu pra gente se apresentar só aos homens. Sabe, tipo, inúmeras coisas machistas do meio onde a gente vem também como agência. A gente é muito mais contratada por marcas que têm gestoras mulheres. A gente tem um cliente homem hoje, todos
os gestores que nos contratam. Só para você ter uma ideia da representatividade. Então, assim, quando você é mulher, também quer empreender, mesmo que você tenha tido condições, beleza? Então, vamos falar agora, sair um pouco, mesmo que você tenha tido condições, tenha estudado bem, tenha feito alguma coisa, você vai lá na empresa, os homens ainda são a maioria em liderança. E daí, na hora deles contratar, eles não contratam uma empresa que é gerida por uma mulher. Eles contratam uma agência que é gerida por homem. Então, acho que isso também vem pra gente fazer o link, né, de como é caótico em qualquer realidade da mulher. É que você falou da violência física, que é horrível, ela tá em qualquer realidade. Esse negócio do trabalho também, da diminuição do nosso trabalho, está em todas as realidades também. Realmente. Gente, é chocante, né? Mas vamos lutar para mudar isso. Vamos Exatamente. Flávia, muito obrigada. Foi, assim, encantador te receber aqui. É muita inspiração mesmo. Acho que eu vi no Instagram da associação uma frase que era: quando uma mulher chega no topo, ela leva muitas outras com ela. Claro, com certeza. E eu acho que é bem isso. Eu acho que você está fazendo isso. Você está usando a sua vida, a sua energia, o seu tempo para mudar a vida das pessoas. Isso é muito lindo. Parabéns. Eu que agradeço, gente. E vamos não juntos. desanime, que eu quero te dizer que aos 24, às vezes a gente tem uma certa energia. Aos 30 e poucos, talvez alguém vai dizer para você, não, dobre, não se esqueça. Se alguém quiser diminuir teu brilho, segura ele e vai pra frente. Não desanima, tá? Obrigada, gente. Parabéns, realmente. Você é inspiradora. Pra vocês conhecer a associação, conhecer o trabalho. A gente vai. Pode ir Próxima lá. vez que eu vier gravar aqui, que eu moro no Rio, com a Aline, e a gente vai lá, então, já. Tem alguma forma de ajudar a associação? Sim, pode entrar no nosso Instagram. Hoje a gente recebe tanto doação físicas como pessoas jurídicas. A gente recebe também doação de absorvente, que ajuda muito. E aí, só entrar lá no Instagram da Associação de Mulheres. Top. Muito legal. O Instagram, você quer deixar pra gente? Instagram é Mulheres de Paraisópolis. Mulheres e o seu, para as pessoas seguirem? É Flávia Rodrigues. Flávia Rodrigues BR. Tá bom, beleza. Flavinha Rodrigues BR. Beleza. Eu não tô acostumada, já falei que eu sou leiga de rede social. Ela trouxe muito certo. Trouxemos a Tayane, vamos falar com a Tayane no próximo logo, gente. Viu? Flávia, Obrigadão, obrigada. Flávia. Eu que agradeço, gente. Top. Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Empoderadas. Empoderadas.